Bem-vindo ao dia 9 do nosso desafio 30 dias mais perto de Deus. E se você caiu nesse vídeo aqui e não sabe o que está acontecendo, eu vou deixar um card aqui em cima com o vídeo número 1 para você começar o desafio desde o primeiro dia, tá bom? Então, se você caiu aqui e não está entendendo nada do que está acontecendo, clica aqui no cardzinho que apareceu para que você realmente possa começar o desafio desde o primeiro dia. Esse desafio é um desafio para você se reencontrar, se reconectar com Deus, ok? O exercício de hoje, nós vamos ler e meditar em cima de uma palavra, em cima de Salmos 23. Na semana passada, a gente já fez isso com João, capítulo 3. E foi muito gostoso, eu recebi vários feedbacks positivos. E a gente vai fazer a mesma coisa com o Salmo 23 hoje. Por quê? Para que vocês tenham o hábito de ler e interpretar. Que muitas pessoas não têm esse hábito. As pessoas simplesmente lê ali, passa corrido, e aí vem naquela história, né, de eu já li tudo já. Leu mesmo? Eu digo isso por experiência, porque teve uma época, quando eu era mais nova, eu passei por na minha igreja tinha chamado catecismo, né, que a gente, era um estudo para pré-adolescentes ali, antes da gente se formar jovens, antes da gente ter a confirmação, pra gente poder tomar Santa Ceia e tudo mais, na igreja que eu frequentava. E aí, lá a gente tinha que ler a Bíblia inteira, eram 2 anos, a gente tinha 2 anos para ler a Bíblia inteira. Li, entendi? Nada. Era mais aquela coisa, tipo, tá bom, vou fazer essa tarefa aqui, sabe? Aí eu lia assim, passava correndo, assim, sabe? E eu não conseguia absorver nada. Então, hoje, a forma com que eu leio hoje a palavra é muito diferente. É aquela forma de você realmente tentar imaginar e tentar entender cada versículo, tá bom? Então vamos lá, Salmo capítulo 23, eu vou ler aqui na minha Bíblia, essa daqui é a versão NVT, que é a nova versão transformadora, esta daqui. Nós vamos ler o Salmo capítulo 23, bora lá. Esse é um salmo que ele é muito, muito, muito conhecido, só que o fato dele ser muito conhecido, talvez você até saiba de cor esse salmo, mas você talvez nunca tenha parado para prestar atenção nele. E é isso que é a mágica, sabe? Porque por mais que a gente saiba decor e salteado, mas a gente, quando para analisar, você começa a pensar, caramba, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, sabe? Então, essa é a intenção de ler e meditar sobre a palavra. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já começa por aqui. Por que a gente fala de pastor? Por que ele trata nós como pastor e nós somos suas ovelhinhas, né? Principalmente pelo fato de que uma ovelha, o animal, a ovelha, né? Acho que a gente até comentou sobre isso aqui no desafio, ela não sabe fazer nada sozinha. Ela não sabe encontrar alimento, ela não sabe ir para o lugar certo, ela não sabe sobreviver sozinha. Ela fica, se largar ela sozinha ali, ela morre. Ela não sabe, ela não tem esse discernimento, não sabe fazer isso. Não é como um leão que já é um caçador nato, que ele vai dar um jeito de sobreviver e tudo mais. A ovelhinha não, a ovelhinha ela é 100% dependente do pastor dela, 100%. Então por isso que Deus nos chama de ovelhinhas e nós somos o pastor, e Ele é o nosso pastor. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui você já tem uma promessa, nada vai te faltar. Nada vai faltar para você. Que seja para você sobreviver, nada vai te faltar. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Então, às vezes você está sofrendo aí por uma ansiedade, uma depressão, sabe, aquela angústia, alguma coisa assim. Entenda que a partir do momento que você aceita Deus como seu pastor, como seu bom pastor, como se você é a ovelhinha dele, se você tem essa clareza de que ele vai te fazer repousar, você fica mais leve. A ansiedade começa a passar, a depressão começa a passar. Então a gente tem aqui essa outra promessa. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ou seja, calma. Você vai, com Deus você encontra a paz, você encontra aquela tranquilidade. Ele é o nosso confortador, nosso consolador. Ele é o nosso amigo. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar, presta atenção nesse versículo, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Então, nesse versículo, o que ele está dizendo? Independente da situação que você está vivendo, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, que é aquele momento em que você fala, caramba, como é que eu vou sair disso? Né? Se aconteceu qualquer coisa, ou qualquer perigo, ou
tudo que você vai enfrentar. Quer ver um exemplo? Pessoal que está no Rio Grande do Sul, né? Talvez você seja do Rio Grande do Sul, você esteja vivendo isso, ou tenha passado pela essa experiência, não sei quando está assistindo esse vídeo, mas você provavelmente viveu pelo Vale da Sombra da Morte, de você ver casas sendo arrastadas, pessoas sendo levadas pela correnteza. Mas quando você se apega a Deus, você sabe que independente do que esteja acontecendo, Ele está contigo, Ele está com você. E qual que é a diferença da vara e o cajado, né? Que ele fala aqui, a vara e o cajado me protegem, porque não é a mesma coisa. O cajado, ele é aquele que tem parecendo um guarda-chuvinha assim na ponta, sabe? O cajado, ele é para guiar as ovelhas, para trazer a ovelha para perto. E a vara é para espantar os lobos, é para espantar as raposas, espantar as coisas ruins que chegam até você. Então por isso que ele fala, tua vara e teu cajado me protegem, ou seja, ele vai te defender do mundo externo, dos lobos, das raposas, de todos, né, de forma fictícia, dos animais. Ele vai te defender e ao mesmo tempo, com o cajado, ele vai te guiar para onde você tem que ir. Então, olha quanto é profundo isso, algo talvez que você tenha ali bordado num pano de prato ou em algum lugar pendurado na sua casa, você já tenha visto, você nunca parou para pensar dessa forma, né? Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mais uma vez, a gente para analisar um versículo. O que é? Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Quando a gente está com Deus, a gente para de ter medo de inimigos, sabe? Quando a gente está com Deus, quem está fazendo esse salmo é Davi, né? Então, quando ele fala desse salmo, pessoas que estavam perseguindo, sabe? Pessoas que estavam querendo matar ele e tudo mais. Então, qual que é o poder que Deus tem sobre a vida, sobre tudo? É que quando você está com Deus, você pode, inclusive, fazer um banquete na presença dos seus inimigos, que nada de mal vai te acontecer. Porque Deus vai estar contigo. Entende? Ele é uma forma de te mostrar que, por exemplo, assim, tem aquele inimigo. E não é sempre um inimigo que é uma pessoa, às vezes um inimigo é um problema que você está enfrentando, às vezes é um vício, às vezes, não sei, é alguma coisa que você está enfrentando, esse é o teu inimigo. Então, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Significa que você pode sentar ao lado dos seus inimigos, que Deus vai estar contigo e nada vai acontecer com você. Entende? Isso é muito forte. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Primeiro, viverei na casa do Senhor para sempre, o que significa? Eternidade. Certamente bondade e o amor me seguirão. Eu acho muito legal porque amor, quando a gente fala de amor na Bíblia, não é o amor sentimento. Eu não sei se alguém já te explicou isso alguma vez e tudo mais, mas o amor na Bíblia ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Porque se fosse sentimento, a gente não ia conseguir cumprir o que está escrito na Bíblia. Então, por exemplo, amar o seu inimigo, né? Tem uma parte da Bíblia que manda amar o inimigo. Como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou ficar ali de abracinho, de tagarelagem com meu amigo? Não. Amor na Bíblia é aquele mandamento de compaixão, sabe? Porque existe a empatia, que é você se colocar no lugar da pessoa. A compaixão, quem criou compaixão, quem fez isso existir foi Jesus. A compaixão é o amor, que é apesar de o meu inimigo ser o meu inimigo, dele querer o meu mal, dele querer qualquer coisa pra mim, se eu ver ele passando fome, eu vou dar pão. Entende? Eu não consigo ver ele como ser humano passando fome e eu ter 2 sanduíches e não dar um sanduíche para ele, independente de quão inimigo ele seja para mim. Isso é um amor. Então, quando ele diz aqui, certamente bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida, significa que você tem alguém se colocando no seu lugar e você também vai começar a se colocar no lugar das pessoas. Então, eu acho muito incrível, sabe? Quando Deus começa a falar de amor na Bíblia, não é o sentimento. O amor aqui na Bíblia não é sentimento. Porque se for pelo sentimento, o amor é aquela coisa que vem, volta, e daí hoje eu te amo, amanhã eu não te amo mais, e é aquela coisa maluca. Não, o amor na Bíblia, o amor de Deus principalmente, tudo, ele é um mandamento. Ele é aquela coisa de se
colocar no lugar de alguém. Isso é maravilhoso. E aí quando eu comecei a entender isso, eu percebi que quando Deus manda a gente amar nossos inimigos, é justamente isso. Cara, você pode ter feito o que for pra mim, mas eu como pessoa, eu sei que se eu tiver num deserto, morrendo de sede, eu tenho água, eu vou dividir minha água contigo. Se eu tiver 2 sanduíches e eu ver você passando fome, eu vou te dar um sanduíche. Se chegar o inverno, tiver muito frio e você não tem uma blusa para vestir, eu tenho um casaco, eu vou te dar esse casaco. Independente. Isso é o amor, é a compaixão, sabe? Você se colocar no lugar da pessoa. E aí quando você começa a entender isso, você fica até mais aliviado em questão dos inimigos, assim, sabe? Você aí sim começa a se sentir naquela coisa de, cara, ele tá fazendo, sei lá por que ele faz isso, ou por que tal pessoa age assim comigo, né? Eu já passei por isso, de pessoas tentarem me derrubar, principalmente quando eu lidava com maquiagem. Eu sofri muitos ataques, assim, na época, sabe? De mulheres, assim, que vinham e vomitavam as coisas delas em cima de mim e tentavam me prejudicar de todas as formas possíveis, sabe? Eu passei por essa chuva de coisas ruins pra minha vida. E tem pessoas que me fizeram muito mal, mas que hoje eu olho para essas pessoas e eu não sinto nada. Eu não sinto nada, eu perdoei, sabe? Eu olho assim e falo, ah, beleza, essa pessoa fez o que ela achava que estava fazendo certo. Quantas vezes talvez eu já não tenha machucado alguém, tenha feito algo contra alguém que no meu ponto de vista estava certo, mas eu machuquei profundamente aquela pessoa, entende? Então hoje eu já não ligo. Quando eu falo assim, porque você tem que libertar o perdão para qualquer pessoa que esteja amarrada a você, eu já não tenho mais. Eu não tenho ninguém. Não existe uma pessoa no mundo hoje que eu olho e falo, nossa, aquela pessoa, eu não consigo perdoar o que ela fez. Qualquer pessoa que você colocar na minha frente, eu vou conversar. Eu vou dar o meu melhor. Amar não é conviver. Amar não é você ficar de firula, ficar de beijinho e trocando figurinha e tal. Não é isso. Amar é você se doar pela pessoa quando ela precisar. É você ter compaixão de olhar pra ela e falar assim, caramba, eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Eu gostaria de, quando tá um frio desse jeito, eu não tenho uma blusa pra vestir, que alguém me desse uma blusa. Eu gostaria de, mesmo que eu tivesse feito mal pra alguém, que esse alguém, se me visse passando fome, me desse comida, sabe? E aí as coisas começam a evoluir tanto na sua vida, mas tanto, 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 que é maravilhoso. E eu gosto muito desse salmo, porque ele passa tão batido, né? Todo mundo já decora. Eu lembro na época da escola que a gente tinha que decorar e falar lá na frente e tudo mais. Mas quando você começa a ler ele de uma forma mais profunda, você começa a entender que quando você está nos braços do Pai, nada mais importa, nada. E quando você está nos braços dele, some a angústia, some a ansiedade, some a depressão, some tudo. Só que você tem que realmente se entregar, porque você se entregando para ele, você vai viver essa de repousar em pastos verdes, né, ou verdejantes, que falam em outras linguagens também, riachos tranquilos. Imagina você assim, num lugar tão gostoso, assim, tudo verdinho, bonito, um clima maravilhoso, aquele riacho fluindo, aquele barulho de água que te acalma, que te deixa bem. É isso, é sobre isso, entende? É tão gostoso, tão maravilhoso. E é isso. Esse foi o desafio de hoje, bem curtinho, bem prático. Releia o Salmo 23, começa a tentar entender mais ele. Se você quiser se aprofundar, vai para o YouTube e pesquisa Salmo 23. Vai ter vários vídeos, pregações de pastores e pastoras falando sobre o Salmo 23 e também destrinchando mais a fundo sobre isso. E já se inscreve nesse canal se você não está inscrito ainda, para você não perder o desafio. Manda esse vídeo para mais pessoas, para que elas realmente tenham acesso a isso também. Porque às vezes tem uma pessoa que está perdida, que está com a vida toda zoada, e a única coisa que ela precisa é se reencontrar com o Pai. E talvez essa seja a ferramenta para ela conseguir fazer isso. E vai depender de você mandar esse vídeo para aquela pessoa ou não. E já curte também para ajudar no engajamento, para o YouTube entregar para mais pessoas esse desafio, tá bom? Comenta aqui para mim o que mais você aprendeu sobre o Salmo 23, se você teve algum outro tipo de interpretação, ou se você já tinha ouvido alguma outra forma e tudo mais, para eu também conseguir ir mensurando para saber o que a gente vai trazendo de desafio aqui nos próximos dias, tá bom? Um beijo e até amanhã!